Boa noite a todos. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo também. Sempre é bom ter você nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe você e sua família. Meus queridos, o Evangelho é algo muito simples de se entender. Não há muita dificuldade de se entender as boas novas de Jesus Cristo. Não há muita dificuldade de entender a mensagem emanada de Cristo, dos apóstolos. É tudo muito simples de se entender. Se a mente da pessoa estiver aberta ao entendimento. Mas como a Bíblia diz que o príncipe desse século cega o entendimento das pessoas, as pessoas não conseguem entender coisas básicas ligadas ao Evangelho. Coisas simples ligadas ao Evangelho. As pessoas não conseguem entender coisas que, talvez, se o príncipe deste mundo não tivesse em atuação cegando o entendimento, uma criança de 6 anos entenderia. Muito simples. Todo aquele que estuda a Bíblia diariamente, todo aquele que compreende a Escritura e aplica em sua própria vida, tem uma clareza do ensinamento de Cristo. E é o ensinamento mais simples do mundo. É simples porque é funcional. 2 mais 2, 4. Simples. Não é tão simples isso? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. É simples. Mas o príncipe deste mundo, aquele que domina os sistemas culturais que nós estamos inseridos, aquele que domina, por vezes, a sistematização do pensamento acadêmico, aquele que domina as grandes potências mundiais, os grandes influenciadores do pensamento político e até mesmo do pensamento religioso mundial, cega o entendimento das pessoas para entender coisas simples do Evangelho. E aí nós temos, de certa forma, fora da igreja e dentro da igreja, pessoas que não conseguem entender o Evangelho, a simplicidade da clareza do Evangelho, porque às vezes estão buscando aquilo que Jesus não está as oferecendo. O pecado. Essa é a nossa realidade. E por causa do pecado, que é o que Satanás, o príncipe deste mundo, oferece a todos, o entendimento das pessoas fica turvo. Eu e você somos chamados, como cristãos, à firmeza neste Evangelho. E ao testemunho desse Evangelho. Eu e você somos convocados por Cristo. Tudo o que acontece aqui neste templo, nesse espaço, o que acontece que vai chegar até sua casa pelo vídeo, tudo tem a ver com Cristo. Não tem a ver com você. Essa é a notícia ruim. Não tem a ver com você. Você veio cheio de expectativa, esperando que tenha a ver com você. Com o seu desejo, com sua vontade, com os presentes que você quer ganhar, com os problemas que você quer todos resolvidos. Mas a grande verdade é que o Evangelho de Cristo Jesus tem a ver com Ele. E tem a ver com a mensagem dEle. E por isso que às vezes vai te desagradar, vai te contrariar, vai ser apresentado para você uma contrariedade na sua perspectiva de esperança. Eu espero dar o meu dinheiro e receber alguma coisa. Isso aí o Edir Macedo vai vender para você muito bem. Isso aí o Valdomiro Santiago vai vender para você muito bem. Isso aí os grandes falsos profetas do nosso Brasilzão vão vender para você muito bem, como foi vendido na eleição aquela picanhazinha passada na farinha com a cervejinha, né? É a mesma venda.
É a mesma mentira. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a boa nova de Jesus. Para você. Mas é de Jesus, não é seu. Não é o que você quer, não é o que você sonha, não é o carro que você quer ter, não é o isso, e o aquilo, e o marido que você quer ter. Não é isso. Né? Deus não é o Papai Noel. Isso aí você guarda para o Papai Noel, para Ele te dar se você for um bom menino no final do ano. Não. Deus quer endireitar suas veredas. Deus quer consertar a sua vida. Deus quer ajudar você a caminhar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o Evangelho. É por isso que ele tem um sabor amargo para aqueles que não compreendem, quer sejam fora, quer seja dentro da igreja. É por isso que as pessoas tentam dificultar, colocar a Bíblia como um livro. Ai, quantas vezes eu já ouvi, né, da boca de várias pessoas, a Bíblia é um livro difícil, um livro complicado. E aí eu vejo aquela pessoa, né, às vezes com um doutorado, 2 doutorados, e pergunto para ela, você já leu alguma vez? Não, então. Nunca leram. As pessoas que falam sobre a Bíblia nunca leem a Bíblia. Então, precisamos compreender a Bíblia da forma correta. Somos chamados a essa compreensão. Somos chamados à firmeza nesta compreensão. E somos chamados a testemunhar esta compreensão para aqueles que estão fora. Né? Mateus capítulo 13, versículo 47, é a porção que nós vamos refletir sobre ela essa noite. Mateus capítulo 13, versículo 47. É uma parábolazinha que o mestre contou, no meio de tantas outras parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 47 até o 50. O reino... Eu vou ler uma versão mais antiga aqui. Outrossim, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e que, estando cheia, a puxam para a praia, e sentados, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Olha só, que mensagem difícil de ser compreendida, difícil de ser assimilada, mas facilmente explicada. Está claro o que está escrito aqui. Eu poderia encerrar a mensagem agora e todos nós irmos embora, que se o entendimento não tivesse sido contaminado, todos nós entenderíamos claramente, com temor e tremor, essa parábola. Todos aqueles que lessem essa parábola, quer sejam cristãos ou não cristãos, entenderiam claramente essa parábola. Mas o intento do coração, o desejo pecaminoso e o príncipe deste século turvam o entendimento. E o Mestre Jesus aqui vai nos ensinar, e ele começa falando sobre o reino dos céus. Ele usa essa parábola, meus irmãos, para revelar verdades profundas e eternas. Essa parábola, chamada parábola da rede, ela vai lançar uma luz na nossa mente sobre o julgamento final. E a necessidade de nós, cristãos, termos um testemunho firme e convicto de que determinadas coisas ocorrerão. Estas coisas ocorrerão. Mas a gente vive hoje em um tempo onde a verdade do Evangelho ela é constantemente desafiada e distorcida. Distorcida pelos que são chamados evangélicos, que em sua grande maioria não tem conhecimento nenhum do Evangelho. Nenhum.
A maioria dos líderes evangélicos não tem conhecimento do Evangelho. Porque o povo não quer o Evangelho. E esses líderes dão o que o povo quer. O povo quer a bênção. Então, para que ensinar o Evangelho? Aí eles ensinam a teologia da prosperidade. Aí eles ensinam que se você der o seu dinheiro, você vai ser abençoado. Aí eles ensinam que se você pagar a sua parcelinha de terra no céu, estava garantida, está bom demais. Enquanto eles compram suas fazendas, suas casas em Miami, os aviõezinhos particulares que eles têm, etc, etc, etc. Então, o povo não tem sido, em grande maioria, ensinado no Evangelho, na clareza do Evangelho. Então, é crucial que eu e você nos mantenhamos firmes na fé e preparados para defender a nossa esperança em Cristo, conforme o apóstolo Pedro nos alertou. Aqui nesse texto, a gente pode destacar alguns pontos importantes, né? Vamos pegar o versículo 47 primeiro. O alcance universal do Evangelho é semelhante a uma rede que ela é lançada no mar. A rede foi lançada no mar. Então aqui nós temos uma rede que ela é lançada a todos os peixes. E todos os peixes, querendo ou não querendo, caem nessa rede, caem nessa malha. Então a rede representa a mensagem do Evangelho sendo pregada a todos, a todas as nações, a todos os povos. Agora, nesse momento, nós temos milhares de pessoas ouvindo o Evangelho em suas igrejas. Nós temos milhares de pessoas que estão compartilhando o Evangelho com seus vizinhos, com seus amigos. Nós temos o Evangelho sendo compartilhado em diversas línguas. É a rede sendo lançada. A rede vai sendo lançada. Então, essa rede, ela vai, de certa forma, trazer um cardume grande de peixes, né? Então, Jesus nos comissiona a irmos e a fazermos discípulos, a lançarmos essa rede, né? Mateus 28, na grande comissão, Jesus vai pregar ali o ide, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nesse contexto de lançar a rede, o Evangelho ele é bem inclusivo. A palavra inclusivo caiu até numa ressignificação semântica ultimamente, né? Mas, nesse sentido de lançar a rede, o Evangelho ele é inclusivo. Ele chama todos os tipos de pessoas, independente da sua origem, do seu status, do seu passado, o Evangelho chama para a salvação. Essa é a boa nova. Todo tipo de peixe é chamado, né? É o peixe, independente do conteúdo que tem de história naquele peixe, aquele peixe é chamado a Cristo. Ele é, né? Então nós, eu e você, devemos ser ativos nesse processo. Quando nós nos comprometemos com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ler Jesus através de nós. Ver Jesus em nós. Se a nossa fé é firme, se a nossa fé é convicta, a gente, de certa forma, incomoda. Incomoda porque o seu testemunho incomoda, né? A sua forma de viver incomoda, e você sempre vai incomodar, não tem jeito. Por exemplo, eu cheguei ali na porta agora, a roupa que eu escolhi para vir no culto incomodou a Quinha. Ela olhou para mim e falou assim, está indo para a academia? Eu li na mente dela, né? Ela não falou isso, não. Eu li na mente dela. Está indo para a academia? Né? Porque hoje eu escolhi vir para o culto com a blusa que a igreja me deu. Foi vocês que me deram essa blusa. Né? Mas não é uma blusa assim muito formal, para uma roupa informal, igual o Davidson está ali de pastor, ó. Né? Vestes sacerdotais, não é. Isso aqui é para eu ir para a academia quando está fazendo frio, né? Ou para eu correr na rua quando está fazendo frio. Né? A mesma coisa é o modo de viver no Evangelho. O modo de viver no Evangelho incomoda. Quando você usa aquilo que você aprende no seu dia a dia, incomoda. Dia desses o jovem estava compartilhando comigo como que a escolha dele em não beber estava incomodando alguém da família dele. É uma escolha. Você pode escolher tudo o que você quiser, porque todo mundo pode fazer o que quiser. Mas quando o cristão não quer fazer algo porque ele quer, eu quero me abster do álcool,
Isso incomoda. Incomoda. Então, a rede ela é lançada, as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, mas nós, quando vivemos o Evangelho, ativos, dando testemunho, compartilhando com ousadia, coragem, sem medo, com amor, nós não podemos, de forma alguma, nesse nosso proceder, sermos seletivos ou sermos preconceituosos na nossa missão de pregar o Evangelho. Todos são chamados a ouvir a mensagem da salvação. Apesar de que tem uns que a gente gostaria que queimasse no inferno. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Tem uns filhos do cão que a gente fala assim. Aí a gente incorpora o espírito de Jonas, né? Esse ninivita maldito tem que queimar no inferno. Né? Mas Jesus morreu por ele também, então o nosso papel não é fazer essa seletividade. Né? Tem uns espécimes, subespécimes da raça humana, que esta semana estiveram representando o nosso Senhor Jesus com uma peça teatral, tentando ressignificar o nosso Senhor Jesus, uma baleia de 200 quilos, representando Jesus, um travecão, um outro lá, tentando achincalhar e jogar lama. Uai, eles podem ser sarcásticos e nós não? Por quê? Porque eles podem espizinhar da fé cristã e o cristão não pode se referir a eles de forma jocosa. Percebem como é que é um jogo cultural semântico de silenciar a sua opinião e permitir que eles emitam a opinião deles à vontade? Fecha parêntese. Fiz isso de propósito. Fecha parêntese. Que quando eu vi, eu falei, filhos do capeta, vão queimar no fogo do inferno. Mas não, eu não sou Deus. Deus os ama. E Deus quer transformar a vida daquela obesa mórbida. Deus quer transformar a vida daquele rapaz que estava representando um pedófilo, lambendo os beiços, olhando para uma criança na mesa de ceia. Se você prestou atenção na cena, tem um cara que está olhando para uma criança e lambendo os beiços. E tem uma criança na mesa. Ele está representando um pedófilo. Na ceia do Senhor. Quando você entende bem todo o significado da arte, talvez você se revolte um pouco mais como eu, né? E todos aqueles travestis e etc., são pessoas que Deus ama. Que Deus ama, sim, Deus ama, apesar da cegueira espiritual deles. Então, quando nós lançamos a rede, essa rede, ela pega todo tipo de peixe. E ela tem que ser lançada a todo tipo de peixe. E você deve testemunhar, pregar, para aquela pessoa que te fez mal, que te faz mal, para aquela pessoa que desperta em você os instintos mais primitivos, como diria o Roberto Jefferson, se referindo ao Zé Dirceu no CPI do Mensalão, né? Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Lembro dessa cena que eu assistia lá ao vivo. Então, às vezes, criaturas, subespécies perversas deste mundo, despertam em nós repulsa, despertam em nós ojeriza. Mas, meus irmãos, Deus os ama, tanto quanto ama a cada um de nós. Estão cegos no seu entendimento dúbio, distorcido. Estão cegos na sua expressão de dor. Porque quando você vê alguém que mutila, que quer se mutilar, para fazer uma mudança no seu órgão genital, meus irmãos, os irmãos têm que olhar para uma pessoa como essa como alguém fruto de muita dor. Até bem pouco tempo atrás, nós estudávamos essa disfunção. Era chamada, na nossa área, né, David, de disforia de gênero. Estou perguntando a 2 psicólogos aqui da frente. Né? Assim como eu perguntaria numa sala de aula, quando eu estou dando aula para psicólogos. Disforia de gênero. Transtorno de identidade de gênero. Mas por causa do politicamente correto, não se pode mais falar desse assunto. Mas é uma pessoa que sofre muito, coitada. Então Deus ama essa pessoa. Jesus morreu na cruz por ela.
Por mais que ela vá para a sociedade tentando trazer todo esse ódio, toda essa raiva que ela tem dentro dela, porque isso aí, meu irmão, é uma história de pessoa que sofreu muito, vários tipos de abusos sexuais, psicológicos, etc, etc. E aí, quando ela vem e joga isso com essa raiva, nós temos que ter misericórdia. Temos que orar por essas pessoas. Eu sei que o desejo nosso, e eu vou confessar, o meu também, é que Deus, né, sabe aquela minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos? Esse texto vem na minha mente na hora. Né? Acã, terra abre, Sodoma e Gomorra. Né? Aquele enorme momento de justiça instantânea divina, né? Onde uma cidade de perversos inteira é consumida pelo fogo. O desejo do homem é esse, mas Deus não é como nós, graças a Deus por isso. Deus quer que nós lancemos a rede. Essa rede do Evangelho, ela vai trazer as pessoas, incomodar as pessoas, e nessa rede vai ter todo tipo de peixe. Não quer dizer que, porque as pessoas estão dentro da igreja, elas são cristãs. Não quer dizer que, porque eu fico dentro de uma garagem, eu sou um carro. Não sou um carro. Assim como existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas há muitos anos e nunca se comprometeram com Jesus. Elas se comprometeram com uma mensagem maluca da Gospelândia. Se comprometeram com uma maluquice, uma doideira qualquer lá. O cara ensinou que tinha que gritar no ouvido dela, gritou no ouvido dela, ela ficou emocionada, ela recebeu uma ou duas bênçãos, e Deus a abençoou, assim como Deus abençoa também o ímpio, não só ela. O sol nasce sobre justos e injustos, assim como os problemas também. E ela foi naquela toada, naquela pegada maluca, e está ali dentro, querendo ganhar alguma coisa. Boa parte dos evangélicos brasileiros estão nessa rede. Estão congregando, estão dizimando e estão dando até mais do que o dízimo, porque a estrutura neopentecostal brasileira da teologia da prosperidade ensina as pessoas a entregarem até mais do que os dízimos e ofertas normais, que são para manutenção da casa, né? Então aqui nós temos uma estrutura que custa R$10 mil, essa estrutura aqui. Como é que a gente vai pagar isso? É com os dízimos e as ofertas. Na estrutura, no pensamento deles, não é assim. No pensamento deles, se eles têm uma estrutura de R$10 mil, eles vão arrecadar R$1 milhão, porque tem também as mansões dos pastores. Né? Não considero nenhum desses caras pastores, porque pastor, para mim, tem outra característica bíblica, apesar de terem nomes. E eles ficam insatisfeitos, né? Eles ficam insatisfeitos com o nome de pastor. Aí eles começam. Agora eu sou o bispo. Como se a palavra bispo e pastor, presbítero, não fosse a mesma coisa no grego, né? Eu sou o bispo fulano, o bispo Beltrano. Aí eles ficaram insatisfeitos agora nesses últimos décadas agora e se autopromoveram agora, né? Criaram uma nova categoria, os apóstolos. Né? Que agora já, né? Agora é o apóstolo, porque ele quer ser igual Pedro, ele quer ser igual, né? A sombra dele não vai curar ninguém, né? Ele não está disposto a ser crucificado como Pedro foi. Ele não está disposto a morrer decapitado por Nero como Paulo foi. Mas ele quer a autoridade do apóstolo. E aí, insatisfeitos com essa ideia de apóstolo, teve um aí, que é um grande influente no meio gospel, que se autodenominou pai-póstolo, um pai de apóstolos. Vaidade, orgulho, falta de Deus. Essas pessoas não têm Jesus no coração. Mas estão ensinando sobre Jesus pelas motivações erradas, óbvio, para ganhar dinheiro. Mas é isso que faz sucesso. Mas é isso que enche igreja. Não é? O nosso atual cara que foi colocado na cadeira de presidente, ele não disse isso algumas vezes? O povo gosta que eu falo, ratinho. O povo gosta que eu falo
que é a picanhazinha passada na farinha, aí o povo gosta. É assim que eu ganho o coração deles. E é assim que o brasileiro sempre votou, pelo estômago. Eu morei no interior, meus irmãos. Tinha comitê de político na minha época de criança e de adolescente, que distribuía, que ficava fila de cesta básica. Não sei se você lembra, Mena. Acho que Mena vai lembrar. Não sei se o André vai lembrar, porque o André é muito pequeno. O André não vai lembrar disso, não. Mas ali, na frente do mercado, tinha um comitê de não sei quem, que ficava uma filona para receber a sua cesta básica. Né? Oh? Você já trabalhou distribuindo? Mina de Deus, olha só. Os pecados ocultos sempre são revelados. Né? Então é assim. Mente para mim que eu quero. Eu gosto. E assim o Brasil foi sendo fundado na mentira, criado na estrutura política e na estrutura religiosa. E hoje, as pessoas não querem ouvir o evangelho verdadeiro. Mas esse evangelho alcança de forma universal a todos. E nós temos que anunciá-lo. É minha e sua responsabilidade fazerem isso. Nós devemos fazer isso. Não interessa se tem 1 bilhão de pessoas, sabe, falando que para ir até Jesus é preciso que você dê dinheiro. Se tiver, não tem problema, deixa eles para lá. Deixa esses peixes podres para lá. Você vai falar que para ir até Deus é preciso de Jesus. É preciso da simplicidade das boas novas do Evangelho. É preciso de uma alma que esteja disposta a se arrepender dos seus pecados. Uma alma que esteja convertida e não somente convencida dos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Uma alma que esteja disposta a ser um peixe, um bom peixe pescado por Cristo e que vai entrar num processo de limpeza, né? Você pega o peixe, você começa a limpar o peixe, né? Eu já vi como é que limpa peixe, nunca limpei, não sei como é que limpa não, mas eu já vi pessoas limpando, né? Às vezes tira ali uma barbatanazinha, abre, dentro do peixe tem umas coisas que tira para preparar o peixe. É assim, somos nós, o peixe. A gente se converte a Cristo, Cristo começa a nos limpar, começa a nos moldar. Tirar de nós as crendices idiotas, tolas, né? Tirar de nós o egoísmo, tirar de nós uma série de questões que não são muito positivas, e nós vamos passar por resto da nossa vida, até o dia que chegarmos no céu, nesse processo de limpeza. A Bíblia vai chamar isso de processo de santificação. Então, quando a rede é lançada, você também é o lançador de redes. Como está o seu papel em lançar as redes? Isso é algo que precisa ser considerado. Você precisa entender que você faz parte dessa rede ser lançada. Se você é cristão, você faz parte. Então é importante que você, né, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo e que você, de fato, testemunhe para o próximo, muitas vezes através da sua boca, né? Porque o que Satanás quer fazer é calar você, para você não testemunhar, para você não falar, né? E Satanás vai usar um monte de gente para isso, inclusive líderes religiosos, para silenciar você, para você não testemunhar Cristo, para você não pregar contra o pecado, para você não denunciar as más obras que são contrárias à vontade de Deus, né? Vai acontecer isso, né? Essa semana mesmo eu já vi vários pastores se levantando e dizendo: ai, nós cristãos não precisamos nos posicionar contra o que os grupos LGBTQT, sopa de letrinhas, fazem. Porque lá que eles fizeram, Cristo não precisa de defesa. Temos só que amá-los. Sim, temos que amá-los. Perdoá-los, amá-los. Sempre, ainda que vilipendiem ou façam da nossa fé alvo de escárnio, devemos amá-los. Porque o Evangelho, Cristo, de fato, não precisa de advogados. O Cristo não precisa de advogados. Nós não precisamos defender Cristo, mas nós precisamos defender as crianças, a próxima geração. Então, nós temos que combater essa matilha de cães, porque eles estão cooptando a próxima geração. Então, quando eu contra-argumento as teorias de Antônio Gramsci, as teorias da Escola de Frankfurt, as teorias marxistas, as teorias malucas que entraram no sistema acadêmico, ou quando eu tento me posicionar contrário a qualquer tipo de
teologia da prosperidade ou de maluquice gospel, eu estou me posicionando por amor aos que virão, por amor aos meus filhos. Porque daqui a pouco eu vou embora. E os que ficarão à mercê dos discursos que estarão aí. E se esses discursos não forem contrapostos, eles tomam a mente e o coração dos adolescentes, dos jovens, da próxima geração. Foi assim que o diabo trabalhou ao longo dos anos. Por que o diabo conseguiu transformar a disforia de gênero em teoria de identidade de gênero? Pacientemente, durante 80 anos de trabalho. Né? Desde os primeiros estudos de Judith Butler ou Simone de Beauvoir, com suas primeiras falas feministas lá atrás, até hoje, muita coisa mudou. Foi muito sutil, progressivamente explorando os traumas mais doloridos de determinadas pessoas e fazendo dessas pessoas instrumentos teóricos e acadêmicos e fazendo dessas pessoas militantes por causa da dor delas. Massa de manobra. Essa dor poderia ser curada com Cristo, poderia ser trabalhada através de uma cosmovisão cristã, mas por covardia da maioria dos pastores, por não se contrapor, por pregar a ideia de que temos que nos omitir do processo cultural ou não falar a verdade, infelizmente, as salas de aulas todas foram tomadas. E a palavra que eu citei aqui agora, de tomar as mentes e os corações, não é uma palavra minha. É uma palavra que está nas cartas do cárcere de Antônio Gramsci. Né? Tomar as mentes e os corações. A revolução ela não vai ser mais como Lenin queria, ela precisa ser de uma outra forma. E essa revolução veio de uma outra forma. E ela aconteceu. E ela está em curso. E Jesus está sendo arrancado das pessoas sem que as pessoas percebam. Dúvidas têm sido plantadas na mente delas. Então, irmãos, nós temos que ter firmeza. Porque o alcance universal do Evangelho, ele se dá através dessa nossa firmeza. Então, você precisa viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, se posicionar quanto ao Evangelho. O versículo 48 e 49, ele é bem interessante, porque, olha só, e quando já estavam cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para o cesto e jogaram os ruins fora. Assim será o fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos. Vou para 50. E lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Olha para você ver. No final dos tempos, e aí eu falei até aqui, dessa rede lançada, do alcance universal. Né? Então, a rede ela é lançada, vai ter todo tipo de peixe. Como é hoje. Alguns vão relutar, alguns vão contrapor. Alguns vão dizer, Jesus é uma forma que inventaram para tirar dinheiro de trouxa. Era a minha frase preferida quando eu era ateu. Né? Era a minha frase preferida. Jesus é uma forma que inventaram para tirar dinheiro de trouxa. Eu sempre dizia isso. Então, essa rede lançada, essa rede gera controvérsia. Aí, ao longo dos anos, essa rede vai sendo puxada aos poucos. Vai chegar o dia que haverá separação dos peixes escolhidos nessa rede. Vai ser no final dos tempos. A separação no final dos tempos. No final dos tempos, nos fins dos tempos, haverá uma separação entre justos e ímpios. Presta bem atenção. Aqui não está falando que vai haver uma separação entre religiosos e não religiosos. O pior tipo de perverso é o perverso religioso. A religião esconde a perversidade. Então existem muitos ímpios que estão na estrutura religiosa, especialmente no meio da gospelândia, né? No meio do povo gospel. No final do tempo, haverá uma separação entre justos e injustos. Os peixes bons são recolhidos e guardados, enquanto os peixes ruins são lançados fora. Meus irmãos, essa é uma separação inevitável. E Deus, e o texto, Jesus usa, que os separadores são os angelos, né? Os mensageiros, os anjos, os enviados, ou seja, o próprio Deus. Né? Deus vai fazer essa separação através... Então, a rede vem, a rede está sendo puxada, né? Você puxa a rede. Quem aqui já teve contato com esse momento sabe como que é. Né? Você puxa a rede e vem um tanto de coisa na rede. Às vezes vem uns peixinhos pequenininhos, tadinho. Às vezes vem uma tartaruga,
Às vezes vem água viva, vem muito água viva, dependendo do lugar que você está. Então você puxou a rede. Vai ter separação. E aqui está um ponto, né, que não é, sabe, não é assim, agradável ao coração de ninguém. Porque hoje em dia nós vivemos na era do todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser inclusivo, né? Todo mundo tem que ser diverso. Né? A sopa de letrinhas LGBTQIA+, YZ, por exemplo, eles vão colocando. Aí aparece um e fala, não, peraí, esqueceu de mim. Aí eles botam lá. Peraí, não, esqueceu de mim. Bota lá, e vai botando. Né? As piores maluquices que tiver, vai botar lá, vai ter que botar. E hoje essa é a moda. A moda é você ser inclusivo, planificado. Né? Todo mundo tem que ser igual, direitos iguais. Sabe? O Papa, dia desses, veio, né? Quando o Trump começou a fortalecer a estrutura do muro entre Estados Unidos e México, o Papa veio e falou, não, nós temos que criar pontes e não muros. Bergoglio. Eu acredito que Ratzinger não diria isso. Ratzinger não diria isso. Ratzinger conhece muito mais profundamente a Bíblia do que Bergoglio. Bergoglio é um superficial em se tratando de escritura sagrada. Ratzinger era mais profundo, Ratzinger era mais firme nas suas falas. E aí, Bergoglio, temos que criar pontes, temos que ser iguais, o mexicano e o americano. E ele fala isso, do conforto do Vaticano, cercado de muros. Os muros do Vaticano são enormes. Então, parece que tem uma distinção entre o mundo real e as loucuras que têm que ser faladas. Né? Porque é politicamente correto. É claro que as pessoas não são iguais. É claro que muita gente vai para o inferno. É claro que o universalismo pregado por estruturas religiosas, de que não importa o que você faça, Deus te ama, não é verdade. Deus abomina, Deus odeia o pecado. Né? Meu irmão, por exemplo, meu irmão sabe. Meu irmão vai lá em casa, meu irmão fuma muito. Ele nunca fumou dentro da minha casa. Ele sabe. Dentro da minha casa, minhas regras. Né? Minha casa, minhas regras. Pronto. Assim é o céu também. O céu tem regras de imigração bem rígidas. O passaporte tem que estar em dia. O carimbo é certeiro, com o sangue do Cordeiro. E Jesus foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa separação de peixes acontecerá. Não. Para ir para o céu não basta morrer. Não basta morrer. Eu vivo do jeito que eu quiser, sem Cristo, e vou morrer, aí eu vou morar com Cristo. É uma loucura ideológica que eu não sei como Satanás conseguiu imprimir isso na mente das pessoas. Como que Satanás conseguiu imprimir na mente do cidadão que ele vai passar um mês inteiro sem trabalhar e vai receber um salário no final do mês? Conseguiu. Basta você confiar no painho. Basta você eleger o cara certo. Que ele vai te dar a sua Bolsa Família. Conversando com... Como é que é o nome do cara? Meu Deus, agora eu esqueci. Como é que era o nome? Aquele cara que dançava... Um que morreu? Não. É Michael Jackson. Elvis Presley, Michael Jackson. Cauã, como é que é o nome daquele cara, dono daquela banca no Prado? Não, a banca lá no mercado do Prado, onde a gente compra farinha. Lacraia. Conversando com Lacraia, empreendedor baiano, cidade do Prado, e consultando Lacraia sobre como funcionava o comércio local. E Lacraia me disse, pai,
Ninguém quer trabalhar aqui não, pai. Está difícil arrumar funcionário. Lacraia tinha uma banca que vende farinha, pimenta, no mercado, no Mercadão do Prado, lá no sul da Bahia. Pai, não tem funcionário não, pai. Ninguém quer trabalhar não. Todo mundo tem Bolsa Família. Nós estamos com dificuldade de colher farinha na fazenda. Não tem quem ponha a mandioca. Amém. Essa realidade perde o... Isso, é isso. É isso. Então, é isso mesmo, Mena. A Mena está compartilhando ali, para você que não ouviu, que até aqui está tendo isso também, porque as pessoas não querem perder o auxílio. Tudo bem. Quem precisa tem que ter o seu auxílio. Mas quando a gente facilita demais, o povo fica preguiçoso. Mas fica dominado. Foi isso que Satanás fez. Faça o que você quiser. Você vai ter o céu do mesmo jeito. Não precisa se esforçar para agradar a Deus. Não precisa se esforçar para se arrepender dos seus pecados. Você quer ver? Basta morrer. Morreu, acorda no céu. Vive de sua vida do jeito que você quiser. E que você vai morrer e vai acordar no céu. Não. Jesus ensinou claramente como é que vai funcionar o processo. Vai ter separação. No fim dos tempos vai ter separação, meus irmãos, entre os justos e o injusto. Então eu e você somos instados a viver de maneira digna para ser o bom peixe da rede. Para ser o peixe bom, o peixe que realmente está na mão daquele que o pescou e pronto para ser limpo. Né? Vivamos de maneira digna o evangelho dele, Cristo Jesus. Nosso testemunho deve ser um reflexo de nossa transformação interna. E nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos mostrar a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Eu sei, nem sempre é possível. Nem sempre é possível. A nossa natureza interna, ela é uma natureza pecaminosa. E ela tem desejos. Né? Ela nos insta, nos busca, mas nós devemos crucificar os nossos desejos em Cristo. Negar-nos a nós mesmos e seguir o conselho de Cristo. Seguir o caminho que Cristo propôs. Viver uma vida digna de Cristo é ir nas pegadas de Cristo. Então você tem desejos, você tem intentos do seu coração que devem ser crucificados quando você se compromete com Jesus, é isso. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí você vai seguir a Jesus. E aí você passa por um processo de transformação, e aí você ajuda outras pessoas a compreenderem esse processo de transformação, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque nem sempre as pessoas aceitam. Nem sempre. Né? Nem sempre. Alguém como eu, por exemplo, que vivia uma vida totalmente fora do Evangelho, e aí chega para essas mesmas pessoas que viviam comigo aquela vida de chiqueiro, e fala, não, agora eu não quero. Agora eu estou fora do chiqueiro. Ele vai olhar para você e vai falar assim, como assim? Que papo é esse? Né? Você quer viver fora do chiqueiro, mas o chiqueiro é o seu habitat natural. Você é um porcão. Você é o porcão morra aqui do chiqueiro, né? Como é que você quer viver fora do Evangelho? Não, não quero, não. Um amigo meu disse assim, Charles, você morreu. Virou crente. E agora? Então, é natural que as pessoas sintam o impacto do que nós escolhemos para a nossa vida, que é seguir Jesus. Mas ainda assim temos que ser firmes. Não podemos imaginar que o Evangelho ele vai se misturar, e que Deus vai se misturar com as maluquices do mundo, quer seja do mundo fora ou dentro da igreja. Sempre isso. O ímpio está fora e está dentro do contexto gospel. E vou dizer mais, o contexto gospel ele está dominado pelo pensamento ímpio. Egoísta, egocêntrico. As músicas estão sendo cantadas músicas autocentradas, centradas no homem, não na glória de Deus. Templos lotados de pessoas autocentradas, com uma mensagem autocentrada. Pastores autocentrados. Tudo autocentrado.
Vaidade, 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 tudo vaidade. Mas nós somos chamados, como pequeno rebanho, a entendermos que haverá um momento, que haverá esse momento que vai ter uma separação final. E Jesus explica aqui, puxou a rede, separou. E aí vem o versículo 50 que eu já li, que é o final de tudo, o julgamento final. No julgamento final, os ímpios serão lançados na fornalha de fogo. Quem quer ouvir isso? Nem quem está indo para o céu e tem convicção de que vai para o céu, gosta de ouvir uma má notícia dessa. Vai ter uma fornalha de fogo. Vai ter um lago que arde com fogo e enxofre. Ninguém. Este aviso severo de Jesus, né, sobre a realidade do inferno, ele não é bem digerido por nossa sociedade hipersensível e politicamente correta. Mas é um aviso que foi dado a todos nós e a todos aqueles que estão diante da rede. Todos os peixes vão ser puxados, os peixes que não prestarem serão lançados fora. Ponto. Foi o que o Mestre Jesus ensinou. Eu sei. Gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos por nós mesmos, por nossos entes queridos, por nossos familiares. Gostaríamos que fosse diferente. Mas não é. Não é. Esta é a mensagem e este é o anúncio de Cristo para todos. Todos. É um aviso severo, é um aviso duro sobre a realidade do inferno e ela deve ser considerada. E a nossa pregação deve incluir a verdade sobre o julgamento final. A gente não pode omitir as pessoas de ouvirem sobre esse julgamento. É um aviso. Jamais podemos omitir as pessoas. Deus foi claro com Noé. E Noé, amoroso, bondoso, foi claro com o povo, avisando, alertando sobre o que viria. Clareza. Em troca disso, zombaram de Noé. Quando a porta da arca se fechou, a ficha de todos eles caiu. Aí, meu amigo, já era. Mas enquanto a porta da graça não se fecha, nós devemos incluir o julgamento final na nossa pregação, na nossa vivência. Embora seja uma mensagem difícil, ela é parte integral do Evangelho e nós devemos falar a verdade em amor, alertando sobre as consequências eternas de uma rejeição a Cristo. Todos devem ser alertados, inclusive os que estão dentro da igreja. Porque você pode, e eu já falei isso 1 milhão de vezes e repito de novo, ser apresentado e batizado na igreja, fazer festa de 15 anos na igreja, casar na igreja, dar testemunho na igreja, pregar na igreja, tocar na igreja, cantar na igreja, morrer e fazer o culto fúnebre, que às vezes a gente faz, na igreja, e acordar no inferno. Porque você não teve um compromisso com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estrutura religiosa não garante a você salvação eterna. O que garante a você salvação eterna é o que tem dentro do seu coração. Se Cristo habita aí ou não. Se Cristo mora aí ou não. Se Ele conduz você a pastos verdejantes e águas tranquilas ou não. Se você é ovelha dele ou não. Né? Se você é ovelha dele ou não. Então a gente vive em um mundo, meus irmãos, para a gente finalizar, que frequentemente se opõe aos valores cristãos. Se opõe ao Evangelho. Mas Pedro vai nos exortar, né? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai preparados sempre para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Nós devemos, meus irmãos, estar preparados para defender a nossa fé. Sim.
para responder com conhecimento, com sabedoria, contra os ataques dos ímpios. Mas essa parábola vai nos lembrar que há uma urgência e importância do nosso chamado como cristãos a nos comprometer com Jesus e nos deixar levar pela rede que foi lançada por Ele, mas também nos tornarmos pescadores de homens, chamados a lançar a rede do Evangelho ao mundo. A separação final ela vai ser realizada, mas isso não é por nós, é por Ele, é pelos seus anjos. O que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho e viver o Evangelho que pregamos. Então eu quero fazer um desafio pessoal a você que está aqui agora. E me ouve também pelo Spotify, pelo YouTube, Facebook. Eu quero te encorajar a fazer um compromisso sério com Jesus. Deixar de lado o entendimento cego pelo intento pecaminoso do seu coração um pouco. Se arrependa. Converta-se a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregue-se a Jesus de verdade. A estrutura religiosa não vai te proteger quando a rede for puxada. A estrutura religiosa será descartável. Não vai servir para nada mais. A rede vai ser puxada. Vai ser o que está dentro do seu coração. Eu sei. Os mitos da Gospelândia são encantadores. As fábulas do meio gospel são encantadores. Mas foram plantados pelo diabo. As profecias, os revelamentos, as gritarias, a comoção dos cultos de manipulação e hipnose, toda aquela pataquada pirotécnica gospel, ela é muito gostosa, prazerosa para a emoção. Mas ela, no final dos tempos, não vai garantir a você. Não vai. Não vai garantir. O que vai garantir a você é um compromisso sincero com Jesus. Então, te encorajo a tomar uma decisão por Jesus. E você que já tomou uma decisão sincera por Jesus, quero te encorajar a pregar Jesus. Faça esse compromisso. Eu tenho falado sobre isso nos últimos 2 domingos. Urge a necessidade de você começar a compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas que estão ao seu redor. Deus te dá oportunidades todo santo dia. Compartilhe. Evangelize. Não permita que o diabo tampe a sua boca, porque você também é aquele que lança a rede junto com Cristo. Onde quer que você esteja. Essa é a realidade. Curve sua cabeça. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, pedindo as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, mas principalmente pedindo o Teu convencimento produzido pelo Teu Espírito nos nossos corações. Se porventura alguém que me ouve nesse momento, quer seja aqui ou quer seja em qualquer outro lugar, entende claramente a necessidade de se entregar a Cristo Jesus, que hoje seja o dia do arrependimento, confissão e conversão a Cristo, somente a Cristo, solos Cristos, somente Cristo neste coração, que a estrutura religiosa, que a estrutura das fábulas e dos mitos gospel não venha turvar o entendimento dessa pessoa, que ela possa se comprometer com Cristo Jesus, e que Cristo Jesus seja o Rei, seja o Senhor, e que guie esta vida arrependida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus te oro também, pedindo que o Senhor, Pai, pelo poder que há no Teu Espírito, pelo poder que há no Teu Evangelho, deixe claro nas nossas mentes a necessidade do compromisso em pregar o Teu Evangelho, em compartilhar o Teu Evangelho com aqueles que não conhecem a Tua Palavra, ou que aqueles que estão vivendo uma vida de engano. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias que cercam e que silenciam-nos ao nosso redor, quer sejam dentro das nossas famílias, quer sejam nos nossos trabalhos, quer sejam com os nossos amigos. Em nome de Jesus, nos usa para sermos instrumentos do Senhor, que levam o Teu Evangelho e que lançam a rede ao mar. Que essa, Pai, seja, em nome de Jesus, um compromisso feito por nós como cristãos, que nos tornemos
atalaias do Senhor, que nos tornemos pessoas que compartilham o Teu Evangelho. Que este compromisso feito nesta noite possa produzir salvação na vida de alguém, possa produzir mensagem do Evangelho sendo emanada na vida de alguém. Que essa seja a realidade factual de cada um de nós cristãos, que sejamos ministros, pregadores do Teu Evangelho, servos que portam a Tua palavra e que levam o Teu Evangelho com as nossas vidas e com a nossa boca. Que essa seja a nossa realidade cristã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, agora nós passamos a um momento de oração. Então, enquanto nós cantamos, vamos cantar aqui. Na sua frente tem um papel e uma caneta. Você pode ser livre para isso, se você quiser, fazer o seu pedido de oração agora e vamos orar por você e por sua família. Basta você preencher com seu nome, e-mail, telefone e o pedido que você tem. Traga aqui à frente. A Dani vai orar pelos seus pedidos e depois, durante todos os dias, vai ter uma equipe orando por esses pedidos até domingo que vem, né? E você que nos acompanha pela internet também tem a liberdade de fazer isso através do e-mail contato@igrejadocoração.com. Eu vou me despedir de você. Que Deus abençoe você que está no Spotify, que está no Facebook, que está no YouTube. Se você quiser contribuir financeiramente para o trabalho da Igreja do Coração, para a estrutura, para ajudar-nos a pagarmos a estrutura da Igreja do Coração, já apareceu na sua tela várias vezes aí. Se você está no Spotify, não apareceu nenhuma vez, porque Spotify é só áudio. A chave Pix de contribuir com a Igreja do Coração é financeiro@igrejadocoração.com. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito e a graça de Cristo seja sobre sua vida e sobre sua família.